Bom, então, bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre movimentos verticais, né? A ideia básica é falar sobre isso. Deixa eu só ver como é que a caneta tá aqui. Ah, tá bom, tá bom. Movimentos verticais no vácuo, né? Movimentos verticais. Eles costumam chamar isso de queda livre, né? Eu gosto de chamar de movimentos verticais no vácuo. É no vácuo porque não vai haver interferência da resistência do ar. Então é por isso que é no vácuo. Eu vou tratar disso um pouquinho mais para frente. Mas basicamente é isso, né? A gente vai tratar dos movimentos verticais. Isso aqui eu considero como uma extensão do MRU. Então, eu vou colocar logo aqui, ó. Isso é uma extensão, uma continuidade aí, ó, do MRU, tá? Do movimento retilíneo uniformemente variado. MRUV, no caso, né? Extensão do MRU. Que não deixa de ser uma extensão do MRU, né? O movimento retilíneo uniforme é um tipo de movimento. E o movimento retilíneo uniformemente variado é o tipo de movimento retilíneo, só com a velocidade variável, tá? Então, dependendo do assunto, dependendo do livro, até em livros de ensino superior, você vai achar esse assunto dentro de MRUV. A ideia aqui é fazer algo semelhante. E aí, agora vamos tratar aqui do vácuo, né, que eu falei no começo. Esse vácuo aqui é que sem a resistência, né? Sem a resistência do ar. O que a gente quer dizer com isso, né? A gente quer dizer que não vai haver forças atuando nos objetos a não ser a atração gravitacional. Tá? Então aqui, ó, apenas isso é importante desde já, porque aí já antecipa coisas sobre mecânica, né? Então apenas, né, a atração gravitacional. Pronto. A gente está se preocupando apenas com a atração gravitacional. Outra coisa aqui, que é bom a gente já começar falando sobre isso, são as referências utilizadas para estudar esse movimento. Então, o que eu vou fazer? Já vou começar falando do referencial, ó, porque é algo importante aqui. Então, referencial. Referencial. Ele pode acontecer de duas maneiras aqui para a gente. Ele pode estar orientado para cima, ele pode estar orientado para cima, como sendo positivo, e pode estar orientado para baixo, como sendo positivo. Tá? A maioria dos livros adota ele orientado para cima, mas há problemas e autores que às vezes colocam ele orientado para baixo. O que vai acontecer em cada um dos casos? Vamos lá. A aceleração gravitacional, ela sempre aponta para baixo, né, verticalmente. Então aqui eu tenho o vetor aceleração gravitacional. Então, se o eixo está orientado para cima e o vetor aceleração gravitacional está orientado para baixo, no lugar da aceleração, você vai colocar menos g. Por quê? Porque está orientado contrário ao sentido positivo. Agora, se está orientado para baixo, como g está para baixo, então você vai ter
a aceleração igual a mais g. Então, via de regra, né, a aceleração ela vai ser mais ou menos g, ou, como eu costumo dizer, que eu acho que é a maneira mais adequada, é que g é módulo de a, né? Ou a é igual a módulo de g. Ou seja, o a vai ser mais g ou menos g, certo? Então, quando você tira o módulo, você fica com que? G igual a mais ou menos a, então a igual a mais ou menos g, tá? Isso vai implicar nas equações. Eu prefiro a primeira orientação, né? Que aqui é zero e aqui para cima você tem as alturas crescendo. Aqui você tem zero e para baixo você tem as alturas crescendo. Aí eu vou fazer um exemplo de cada mais para frente para mostrar a diferença entre analisar com o eixo para cima, né, e analisar com o eixo para baixo, para mostrar a diferença entre uma coisa e outra, tá? É importante entender como que cada uma se comporta, né? E, como eu falei, a maioria dos livros explora a primeira maneira e não a segunda. Mas é importante ter noção das duas, tá? Porque elas são diferentes e cada uma tem a sua implicação prática. Não é difícil, mas é importante ter essa noção, porque você acaba por limitar o conhecimento se você não conhecer as duas formas, tá? Então é importante aqui você ter tanto essa noção quanto essa noção aqui. É importante. Então vamos lá. Bom, o que vai mudar em relação ao MRUV? Muito pouco. As equações do MRUV, né, a gente já vai voltar aí no exemplo, né? Primeiro vamos só definir como que são as equações para poder usar isso. Eu vou colocar aqui um então. Né? Esse então é para poder conectar esse e esse fato a isso aqui. Tá? Bom, então, como eu ia dizendo, as equações do MUV, né, do movimento uniformemente variado, em particular do MRUV, são as seguintes. Vamos colocar aqui, equações. Dos espaços, a gente vai ter o seguinte, ó. Vou botar aqui, espaços. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 T ao quadrado. Certo? Essa é a equação dos espaços, considerando tudo que a gente já falou, né? T0 igual a zero, enfim, tudo isso, tá? A equação da velocidade, a equação da velocidade ficou sendo V igual a V0 mais a T. Né? E a equação da aceleração ficou sendo A igual a uma constante, que é o próprio A, né? O A constante. Bom, então a gente vai fazer uma substituição de variáveis para poder nomear melhor essas equações. Não, é só uma questão de troca de letra, né? Então aqui eu tenho os espaços, a velocidade e a aceleração. E aí a gente vai analisar cada uma
dentro de seu respectivo ponto de vista. Os espaços, né, eles vão estar associados a alturas. Eu prefiro substituir, então, por y. Tem livro que gosta de usar h. Eu prefiro usar y, porque como a gente tem o movimento oblíquo, e no movimento oblíquo tem movimento no eixo x e no eixo y, eu prefiro chamar a altura de y, para associar já diretamente ao eixo y, que é o eixo vertical. Então, eu acho mais interessante usar o eixo vertical, não como h, mas como eixo y. Então, eu vou fazer isso. Eu vou, no lugar de S, eu vou colocar Y. Então, vai ficar. Então, os espaços, né, vou usar aqui, ó, nos movimentos. Nos movimentos verticais, o que que eu vou ter? Eu vou ter o S virando Y. Então, eu vou ter isso aqui, né? Vou fazer de azul. Y igual a Y0 mais esse V0, eu vou chamar de V0Y, que é a velocidade inicial no eixo Y, vezes T. E aí, se o eixo estiver orientado para cima, menos GT ao quadrado sobre 2. Certo? Como eu disse aqui, ó. Se o eixo está orientado para cima, né, então o A vai virar menos G. E aí é o que eu fiz, né? Movimentos verticais aqui, ó, com eixo orientado, né, para cima, porque aí você tem essa equação. Vamos agora para velocidade. Velocidade, fazer aqui de laranja. Vai ficar VY igual a V0Y menos GT. De novo, eixo orientado para cima, no lugar de A, eu coloquei menos G. E a aceleração, vou colocar, sei lá, de verde. A aceleração vai ser menos G. E essas serão as três equações aí, ó, do movimento vertical, vamos dizer assim, tá? Bom, essas serão as três equações do movimento vertical. Muito bem. E o que, que a gente tem de particularidade em relação a esse movimento? Próxima à superfície da Terra, então, junto com isso, vou voltar aqui um pouquinho, junto a isso e próximo da superfície da Terra, então, ó, próximo à superfície da Terra, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter G igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Normalmente a gente vai usar o módulo, né? No caso, mais G ou menos G. Mas G é 10, menos G, menos 10. Né? Então você vai ter esse valor aí. Tá? Então a gente acaba sempre usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e aí menos G, menos 10. Então, o módulo da aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, então, o que, que vai acontecer com essas equações? A gente vai estudar primeiro o movimento de abandono, quando eu largo um objeto e quero que ele chegue até a Terra. Quando isso acontece, quando eu largo um objeto e quero que ele chegue até a Terra, a velocidade inicial dele é nula. Se está orientado para cima, G, né, vai assumir o valor de 10 e, portanto, menos G vai ser menos 10. Essas equações vão se transformar em outras equações.
mais simples. Então vamos começar com a famosa, é isso que eles chamam de queda livre. É você abandonar o objeto e ele cair sem a resistência do ar. A queda livre é o lançamento vertical invertido. Mas você pode ter um lançamento vertical para cima, né? Você pode também ter um lançamento vertical para baixo, com velocidade inicial que não é zero. Mas vamos começar com a velocidade inicial que é zero, que é o abandono, né? Você abandonou um objeto a partir de uma determinada altura. Então, esse exemplo eu vou fazer tanto com o eixo para cima quanto com o eixo para baixo, para mostrar que dá no mesmo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é entender aqui, ó, movimento de queda livre a partir do repouso. Então, eu vou chamar isso de queda livre a partir do repouso. Ó, queda livre, né? Queda livre a partir do repouso. Ou seja, né, isso aqui que está entre parênteses vai implicar o quê? Que V0y é igual a zero. Certo? Ok. Então vamos lá. A minha equação inicial, que era y igual a y0, vai ficar um pouquinho diferente. Ó. Vai ficar y igual a y0 mais v0y, 0 vezes t, menos, né, se estiver orientado para cima, que é como a gente está fazendo, g sobre 2 t ao quadrado. Implicando y igual a y0 menos, né? Porque ali o mais zero vai. Eu vou já colocar logo fora. Aqui, ó. Esse zero aqui caiu fora. Né? Isso aqui dá zero. O mais zero não precisa, menos g sobre 2 t ao quadrado. Pronto. Então a minha equação ficou reduzida. Vamos para a velocidade. Eu vou usar mesma cor ali, né? Laranja. Vy vai ficar igual a V0y, que é zero, menos gt. Ou seja, Vy, né, vai ser igual a menos gt. E aí você pode botar o g igual a 10, óbvio, né? Eu só não substituí. E a, obviamente, né, é igual a menos g, que dá no mesmo, só vou colocar aqui para constar. A é igual a menos g, tá? Eu não falei isso antes, mas vou adicionar aqui, né? Claro que isso faz parte. A equação de Torricelli também vai mudar, né? Vou botar ela logo aqui, ó. Equação de Torricelli. Ela fica assim, né? Eu acho que é assim, né? Eu acho que são dois Cs. Não, é um C só. Torricelli. Acho que são dois Ls. Eu nunca sei como escreve. Mas tá aí, Torricelli. Ela ficava V ao quadrado, né? V0 ao quadrado mais 2A delta S. Aqui ela vai ficar Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2G delta y, né? O delta S agora é delta y. Então a gente pode usar essa equação também. Vou considerar ela como conhecida, né? Vou considerar essa equação como dada, tá? Deixa eu melhorar esse pontinho aqui. Pronto, vai ficar padrão. Muito bem. Voltando para cá, então, o que pode ser perguntado a respeito disso aqui, ó, disso aqui, que essa é a parte mais importante dos movimentos verticais. O que pode ser perguntado? Isso aqui, né? E, obviamente, isso aqui. Que não muda muito, né? Essa última equação é só para cumprir tabela e ficar as três. Espaço, velocidade e aceleração.
Bom, o que pode ser perguntado, número 1, é o tempo de queda. Então, vamos lá. Número 1, tempo de queda. É uma coisa que pode ser perguntada. Qual é o tempo de queda de um objeto liberado a partir de determinada altura? Então, se eu quero o tempo de queda, repare que o y final é zero. Porque se o objeto é abandonado de determinada altura, ó, eu vou vir aqui, ó, ele foi abandonado de um y0 aqui, e o y final dele é zero. Lembrando que g está orientado para baixo, ó, e o eixo está orientado para cima. E para cá é o positivo. Então, eu vou ter o seguinte. Lá na equação, y igual a y0, né? Menos g sobre 2 t ao quadrado, meu y final é zero. Então, já vou cortar esse y final. Ó. Meu y final é zero. E aí eu vou ter o quê? Ó? E aí pode ver que combina, ó, quando o y passa para o outro lado, fica menos y0 menos g sobre 2 t ao quadrado. Como os dois são negativos, t ao quadrado é igual ao quê? 2y0 sobre g. 2y0 sobre g. Ou, agora, se você preferir, tira a raiz dos dois lados, t é positivo, certo? Tira a raiz dos dois lados, porque t é positivo. Ficando com t, que é o tempo de queda, igual a raiz, né, obviamente, raiz de 2y0 sobre g. Certo? Então, fica muito mais fácil de você administrar a ideia. Né? Você consegue o tempo de queda. Mas eu prefiro não guardar isso como uma fórmula. Eu prefiro não decorar isso aqui como uma fórmula de tempo de queda, embora seja a fórmula de tempo de queda. Eu prefiro não guardar. O que eu prefiro fazer? Sempre partir dessa equação para chegar aqui. Tá? É muito melhor do que você guardar. Porque essa equação, você já sabe, ela veio do M, U, V. Aplicou a ideia, botou y igual a zero, a igual a menos g, e etc, 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 vai achar o tempo de queda. Para mim é muito melhor, mas fica aí para quem quiser. Então, a primeira pergunta é o tempo de queda. A segunda pergunta é a velocidade de chegada ao solo. Não, velocidade. Velocidade. Tá aqui, ó. Velocidade. Velocidade de chegada ao solo, que é praticamente o mesmo estudo, só que agora, né, pensando aqui, ó, em outra equação. Aí depende do que você quer. Você pode usar a Torricelli, se não tiver o tempo, ou essa daqui, se já tiver o tempo. Então, primeiro eu vou começar com a do tempo de queda. Partindo da do tempo de queda, se eu já tenho o tempo de queda, eu sei que Vy, a gente já sabe isso, ó, Vy é igual a V0y menos gt. Se eu estou procurando, né, a velocidade de chegada ao solo, eu vou usar o tempo de queda. E sei que V0y é zero. Então, isso aqui vai sumir da minha equação. Sumir não, né? É zero, então não vai influenciar. Isso aqui é zero. E aí eu sei que Vy
é igual a menos G vezes T, onde T é o tempo de queda, que é esse tempo de queda aqui. Ah, mas vai ficar negativo? Vai. Porque olha para o meu eixo aqui, ó. Nesse meu eixo aqui, ó, quando o objeto chegar no solo, a velocidade dele está para baixo. Pensa no objeto aqui chegando no solo. Ó, objeto aqui de preto, ó, chegando no solo. A velocidade dele de chegada ao solo, vou botar de VS, está para baixo. Se está para baixo, tem que ser negativa, porque para cima que é positivo. Então, de fato, VY tem que ser negativo para essa referência, esse eixo. O que que normalmente eles fazem? Perguntam o módulo da velocidade de chegada ao solo. Aí você calcula e bota positivo. Tá? O que não pode é esquecer do eixo de referência. Isso não pode. Tá? Então, tempo de queda e velocidade de chegada ao solo. Então, vamos pensar num problema aqui. Ó. Exemplo. Ah, então vamos. Se eu não tiver o tempo de queda, já que eu. Antes do exemplo, né? Sem o tempo de queda, então aqui, ó. Sem o tempo de queda, eu vou fazer o seguinte: Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2g delta y. Certo? Aí, ó, velocidade de chegada, Vy ao quadrado, V0y é zero, já sabemos disso. V0y é zero, menos 2 vezes g delta y. Y final, y inicial. O y inicial é zero. Então, zerou. Colaborando com a gente, ó. Menos y vezes menos 2g, Vy ao quadrado, vai ser, ó, 2gy. Então, vai ficar, ó, raiz de... Não, ainda não tirei a raiz, calma. Por parte, né? Já estou lá na frente. 2gy0, agora sim, tirando a raiz dos dois lados, Vy é raiz de 2g y0, ou 2gh, né? Que é a altura inicial. E quando você estudar energia, vai ver que é exatamente isso. A velocidade de chegada usando energia é raiz de 2gh. E outra, se você olhar a equação anterior, vou voltar nela aqui, ó. Essa equação aqui, ó, isso está de acordo. Porque se você combinar essas duas, né, para esse g entrar na raiz, ele fica ao quadrado. Aí corta o g de baixo, fica 2gh, 2gy. Né? Aí, mesma equação. Tá? Bom, muito bem. Agora vamos ao exemplo. 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 Ó, um objeto, melhorar essa letra aqui. Um objeto é abandonado de 180 metros de altura. Calcule. Aí, letra A. Eu vou fazer com os dois eixos, hein? Letra A, tempo de queda.
E letra B, velocidade de chegada ao solo. Ah, então tempo de queda e velocidade de chegada ao solo. Então vamos lá. Primeira coisa, ó, não vou usar nem a fórmula. Tempo de queda. Quer dizer, não é que eu não vou usar a fórmula. Vou usar de forma intrínseca, né? Letra A. Tempo de queda, eu sei que é y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Com isso, automaticamente, estou considerando que o eixo está orientado para cima. Porque se eu botei menos g, eu orientei o meu eixo para cima, porque aí g estaria para baixo, certo? Automaticamente. Vou fazer de outra cor aqui para destacar o g. Então, g estaria para baixo, certo? Então, essa é a primeira coisa a se levar em consideração. Bom, se é tempo de queda e foi abandonado, eu já sei algumas coisas. Ó, y0 é 180, y final é 0 e v0 é 0. Ficamos com 0 igual 180 menos 10 sobre 2 t ao quadrado. 5 t ao quadrado igual a 180. T ao quadrado, 180 por 5, 36. Logo, T é igual a 6 segundos. 6 segundos. Então, 6 segundos é o tempo de queda. Agora que eu sei o tempo de queda, posso ir lá na minha equação da letra B. B, Vy, V0y menos GT. Sei que V0y é 0. Vou simplificar. Saiu fora. Vy, então, menos 10 vezes 6, menos 60 metros por segundo. Pronto, descobri. Então, tanto faz como tanto fez, né? Você pode usar ou uma coisa ou outra, equação de Torricelli, podia usar também, não usei, mas podia. Ou o que eu vou fazer agora, vamos inverter o eixo. Por que que eu preciso fazer isso? Não já está resolvido? Preciso porque pode ser que no problema da questão em si, ele te dê o eixo invertido. Então, se eu não te ensinar a fazer com eixo invertido, você vai se enrolar. Então, vamos considerar agora o eixo virado para baixo. Tá? Vamos considerar o eixo virado para baixo. O eixo virado para baixo. Se o eixo está virado para baixo, certo? E aqui, ó, né, é 180. Então, aqui embaixo tem que ser 360, para começo de conversa. Porque se ele foi abandonado de 180 em relação ao solo, do 180 ao 360 tem 180. Se você botar zero embaixo, está errado, porque zero não pode. Para baixo tem que aumentar. Tem que aumentar 180. Se começou no 180, aqui é 360. Você pode colocar zero aqui e 180 aqui embaixo. Mas como no enunciado diz que aqui é 180, eu vou manter. Certo? G está orientado para baixo. Então, G está orientado para baixo. Então, G agora, né, está no mesmo sentido. Né? Então, aqui, ó, orientação para baixo.
Pronto, então agora vamos resolver o problema com a orientação para baixo. Eu terei, primeiro, tempo de queda, y, y0, v0, y, t mais, que está orientado para baixo, gt ao quadrado sobre 2. V0, y continua sendo zero. Só que agora o y final é 360. O y0 é 180. E aqui vai ficar mais 10 sobre 2, t ao quadrado. Repare que vai dar no mesmo, porque quando esse passar para cá, eu vou ficar com 180 igual a 5 t ao quadrado, e como eu já fiz lá em cima, t então vai dar 6. Resolvemos. E achamos o mesmo resultado, independente de para onde está o eixo, desde que você saiba orientar ele corretamente. Não pode vacilar aqui. Qual é o erro mais comum aqui? É a pessoa colocar 180 em cima e 0 embaixo. Aí vai dar errado, porque isso seria orientar o eixo para cima e não para baixo. Muito bem. Agora vamos para a velocidade. V, y, V0, y, mais gt. Porque mais está orientado para baixo. V0y continua sendo zero. Vamos simplificar. Mas agora eu tenho Vy igual a 10 vezes 6, resultando em... Deixa eu melhorar esse 6 aqui. 6. Resultando em um Vy, que é igual a mais 60 metros por segundo. E por que mais agora? Porque agora está orientado para baixo. E para baixo é positivo, com 60 metros por segundo. Então, isso colabora, né, vai ao encontro do que a gente falou. Tá certíssimo, tá? Então, o sinal que vai vir associado à velocidade vai depender de para onde está o eixo. Por isso que eles pedem o módulo, não o valor da velocidade. Para poder você colocar independente do sentido. Tá? Ou seja, seria 60 o módulo, independente se eu orientei para cima ou para baixo. Muito bem. Então, com isso, matamos o problema da queda e dos eixos. Qual que é o próximo passo? Falar do lançamento vertical para cima. Tá? Ou para cima ou para baixo, né? Tanto faz. Vamos lá. Então, lançamentos verticais. Agora, nos lançamentos verticais, a gente não terá mais velocidade inicial nula. Tá? Então, lançamentos verticais. E por uma questão de praticidade, eu vou continuar aí com o eixo orientado para cima. Tá? Só por uma questão de praticidade. Mas você pode orientar como você achar melhor. Então, vou deixar o meu eixo orientado para cima, de novo, porque a maioria dos livros faz isso. Isso vai facilitar o teu entendimento e, posteriormente, se você for estudar por um livro, vai estar tudo organizado da mesma maneira. Então, aqui, ó, G. Aqui é a altura inicial, ou Y inicial, para manter a mesma ideia. E aqui é o Y final. Muito bem. Agora, o que eles pedem? As equações continuam as mesmas de antes. Mas o que eles pedem normalmente? O tempo de subida, que é o mesmo do tempo de descida. Então, você pode usar o tempo de descida como se ele estivesse caindo. Mas eles pedem o tempo de subida. E eles pedem o tempo de retorno ao solo, que é o dobro do tempo de subida. Tá? E eles pedem também a velocidade de chegada ao solo, que é a mesma velocidade de saída. Ou seja, o tempo de voo, que é ida e volta, é o dobro do tempo de subida, que é o mesmo do tempo de descida. Então, você pode calcular, pegar a altura e calcular como se estivesse caindo, e aí você tem o tempo de subida. Ou você pode pegar e usar, como eu falei, para o tempo total, o dobro do tempo de subida.
Uma coisa importante aqui, que essa é a principal característica desse tipo de problema, é que ele pede a velocidade no ponto mais alto ou a altura máxima atingida. O que você vai fazer é usar o fato de que na altura máxima a velocidade é nula. Então, se ele é arremessado daqui de baixo, né, se ele é arremessado daqui e tem uma velocidade inicial, quando ele chegar na altura máxima, ele não terá velocidade, ele vai parar. Então, aqui ele tem uma velocidade, mas no ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. Então, o V0 ele é diferente de zero e a velocidade final é igual a zero. Então, a nossa equação, né, para o tempo de subida, ela vai ser obtida não mais daqui, ó, y igual a y0, né, mais v0 y t menos gt ao quadrado sobre 2. Porque aqui eu tenho todos os termos. A única coisa que me favorece é que o y0 é zero nesse caso. Ou seja, isso aqui seria zero e eu ficaria com y igual a v0yt menos g sobre 2t ao quadrado. Agora, para achar o tempo de subida, eu vou usar a equação da velocidade. Vy igual a v0y menos gt. Por quê? Porque agora eu sei que essa velocidade aqui, ó, é zero. Então eu fico com gt igual a v0y, portanto, o tempo de subida vai ser v0y sobre g. Então, eu tendo a velocidade de lançamento, dividindo por 10 eu tenho o tempo de subida. Isso é importante, porque ele pode me dizer assim, uma pedra foi lançada com velocidade de 40 metros por segundo. Qual é o tempo de subida? 4. Você vai dividir por 10. Como a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, vai diminuir de 10 em 10. Então, se lançou com 40, um segundo depois é 30, um segundo depois é 20, um segundo depois é 10 e um segundo depois é 0. Certo? Então, fica muito fácil de observar. E, como eu falei, o tempo total, né? E aí, ó, já puxando o gancho aqui, ó. Se esse é o tempo de subida, se esse é o tempo de subida, eu vou ter um tempo total. Então, aqui, ó. Tempo total igual ao quê? 2 vezes o tempo de subida. Então, meu tempo total, chamado de T maiúsculo, vai ser 2 V0Y sobre G. Isso facilita bastante a calcular aí algumas coisas, tá? Então, agora, essa é a única característica adicional a esse problema, tá? Repare que é possível mostrar que a velocidade de chegada ao solo é a mesma da subida. Por quê? Olha só. A velocidade de chegada, eu vou mostrar aqui muito simples, ó. Velocidade de chegada ao solo é a mesma da partida, vírgula, em módulo, porque uma está subindo, a outra está descendo. Então, uma é mais, outra é menos. E isso é fácil de ver por aqui, ó. V ao quadrado, V0y ao quadrado, orientando para cima, né? 2G delta Y. Só que se ele vai e volta para o solo, delta Y é igual a zero. Quer dizer, o Y final é igual ao Y inicial. Então, isso aqui, ó, zerou,
Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado. Portanto, Vy é igual a mais V0y ou Vy é igual a menos V0y. Ou seja, ou ele está subindo ou ele está descendo. Então, para dois pontos numa mesma altura, a velocidade é a mesma em módulo. Então, por exemplo, se eu pergunto, quando ele passou pelo 3 metros subindo, a velocidade era 10. Quando ele passar pelo 3 metros descendo, qual vai ser a velocidade? 10 também, só que agora com sinal contrário ao da subida, seja qual for o sinal. Se na subida era positivo, na descida vai ser negativo, e vice-versa. Tá? Aí vou dar um exemplo aqui para a gente fechar esse primeiro bloco, que é o seguinte. Exemplo. Vou pegar um objeto, exemplo. E esse exemplo ele é bom por causa disso. Ó. Um objeto é arremessado, arremessado, arremessado verticalmente para cima a partir do solo, a partir do solo, a partir do solo, com 20 metros por segundo. Aí eu quero, letra A, tempo de subida, B, tempo total, C, altura máxima, e D, só para constar, para você não esquecer, velocidade ao chegar ao solo. Tá? Pode ser isso. Bom, vamos para o tempo de subida. Na letra A, de novo, a gente está orientando para cima, tá? Como a maioria dos livros faz. Então, vou deixar aqui do lado ó, a orientação para cima. Aqui mais. 0. G fica orientado para baixo. Certo? Então, eu tenho VY, V0Y menos né, GT de subida. Na altura máxima, isso aqui é 0. Certo? Portanto, 0, V0Y 20 menos 10, tempo de subida. Então, meu tempo de subida, 20 sobre 10, 2 segundos. Tempo de subida, 2 segundos. Ok, show de bola. Agora que eu tenho o tempo de subida, já sei o tempo total. É só multiplicar por 2. B, tempo total, chamar de TT, é 2 TS. Então, o tempo total, 2 vezes 2, 4 segundos. E acabou. Simples assim. Tem nada de difícil aqui.
Altura máxima. Aí agora eu tenho dois caminhos, Torricelli, se você quiser, ou o que eu vou fazer, que é usar C y igual a y0 mais v0 yt menos gt ao quadrado sobre 2. Certo? Já tem o tempo, né? Esse aqui é o tempo, não é o 4, esse aqui que é o tempo para a altura máxima. Então, o tempo para a altura máxima é 2. Na altura máxima, né, velocidade final é 0. E eu sei que o y0 é 0. Então, isso aqui saiu fora. A altura máxima é igual a 20 vezes 2 menos 10 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. Ou seja, a altura máxima, então, acento aqui, será de 40, aqui, ó, 5 vezes 4, 20, altura máxima, 20 metros. Esse foi um problema já há um tempo, apareceu na EAR, inclusive, dizendo que o valor da altura máxima numérico era igual ao valor da velocidade de saída ou da velocidade de chegada ao solo. E aí perguntava qual era o tempo de queda. Então, repare que esse é o exemplo em que a velocidade de saída do chão, que é 20, tem o mesmo valor numérico, obviamente, não é a mesma coisa, porque a unidade não é a mesma, mas o valor numérico é idêntico. Então, quando perguntar isso, você já sabe, ó, qual é o movimento em que você tem a velocidade de saída do solo igual ao valor da altura máxima? 20 metros por segundo. Já guarda isso aí como resultado. E na letra C, velocidade ao chegar ao solo é a mesma velocidade de saída, só que agora para baixo. Então, agora cuidado, né? Se ele sai com mais 20, ele retorna, então a velocidade de chegada é menos a velocidade de saída, ou seja, menos 20 metros por segundo. Se pedir o módulo, é mais 20, tá? Mas como eu estou perguntando só qual é a velocidade, estou seguindo a risca aqui a questão do sinal, para a gente não se perder. Beleza? Lembrando que eu não precisava seguir na ordem, né? Eu fiz na ordem para poder ilustrar isso para você. E eu poderia ter achado, por exemplo, a altura máxima sem usar o tempo de subida, que é com a equação de Torricelli. Então, só vou fazer isso para a gente encerrar. Então, ó, observação. Você poderia ter feito que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes delta y. Velocidade na altura máxima é 0, como eu já disse. Então, aqui, ó, sairia fora. V0y, 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10. Lembrando que esse menos já é do g, não preciso botar de novo. Vezes a altura máxima, que é a altura final, menos a altura inicial, que é 0. Pronto, então a altura máxima, ó, 20 passa para cá, vai ficar menos 20 ao quadrado. Do outro lado, menos 20 vezes a altura máxima. Como os dois são negativos, o resultado vai ficar positivo. E como aqui é 20 ao quadrado, dá para simplificar. A altura máxima, então, é de 20 metros. Pronto. Exatamente o que achamos antes, só que, porém, sem precisar calcular o tempo de subida. Então, se ele pedir somente a altura máxima, dado, né, a velocidade de lançamento, eu uso o Torricelli direto e acho a altura máxima. Aqui, como eu tinha vários pontos para considerar, eu fiz um por um, cada um com sua fórmula, para poder chegar lá, tá? Acho que agora não precisa fazer com o eixo para baixo, acho que já ficou claro. Mas é importante sempre levar isso em consideração, tá? Bom, é isso então. O que a gente falou? Só fazendo um resumo aqui para a gente encerrar. A gente falou aí sobre os movimentos verticais, né? Como que eles se comportam.
eles são uma extensão do MRUV, sem a resistência do ar. A referência vai ditar se é mais G ou menos G na fórmula. Tá? Depois a gente falou aí sobre as equações do espaço, velocidade e aceleração, em que eu mudei o S para Y, o A para G ou menos G, né? E o V0 eu chamei de V0Y. Tá? Falamos sobre a queda livre, que é a queda a partir do repouso sem resistência do ar, o abandono, né? A partir do repouso. Eles usam queda livre para qualquer queda, estou chamando de queda livre a partir do repouso. Calculamos o tempo de queda, a velocidade de chegada ao solo, vimos que a velocidade de chegada é igual à velocidade de partida. Fizemos um exemplo, né, tanto com a orientação para cima quanto com a orientação para baixo, para comparar as duas e ver o que muda. Depois a gente falou sobre os lançamentos verticais, com velocidade inicial, V0Y, diferente de zero. Mostrei o que acontece, mostrei que, né, se você tem um movimento como esse, a velocidade de chegada ao solo é a mesma da partida, e que na altura máxima a velocidade é zero. Não pode esquecer desse detalhe, tá? Na altura máxima, a velocidade final, né, é zero, diferente da inicial, que é o que acontece na queda livre. Depois a gente fez mais um exemplo, calculando cada uma das coisas, e falei aqui também sobre o tempo total. Ó. O tempo total, ele é o dobro do tempo de subida ou de descida, né? Já que ambos são iguais, tá bom? Então guarda essa informação aqui, que ela é bem útil, e você vai usar aí em vários momentos, inclusive no lançamento oblíquo. Aí fechamos com esse exemplo e terminou. Beleza? Então, primeiro bloco resolvido, que é o bloco aí de movimentos verticais. Vou dar um intervalo bem rapidinho, só para tomar um café aqui, que eu saí cedo por conta da prova da EAN. Tá? E a gente continua. Beleza? Então, só acessar aqui para a gravação e vejo vocês daqui a pouco.